Também conosco, às vezes o motorista faz o L no caminhão para evitar roubo do caminhão, diz aqui o Pecinha, sobre a situação do caminhão ali na 101, que acabou o motorista tendo que fazer o L hoje pela manhã. O Daniel e o Nildo, boa tarde a todos, parabéns pelo dia de vocês, vamos que vamos, abraço meus amigos. Outra mensagem que chega por aqui, boa tarde, parabéns a todos os radialistas pelo dia de hoje, em especial a equipe da Rádio Cidade. Mensagem que chega aqui da Lidiene e o pessoal que está interagindo aqui no nosso WhatsApp chegou agora também, deixa eu ver, acho que é da Mari, vamos ver se é da Mari aqui, parabéns a todos os radialistas, da todos da Rádio Cidade aqui, ligo às 5 e vamos até às 8, enquanto a confeitaria está aberta. Lembro de ter 6 anos e já ouvir o Saulo Tavares, está dizendo aqui a nossa querida Mari Gutierrez. Um abraço para você, Mari. É o Saulo que vai conversar conosco aqui agora. Vamos aprender um pouquinho mais com esse professor do rádio, com décadas e décadas e décadas de microfone. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, hoje é o dia do radialista. Eu, particularmente, gosto mais de comemorar o dia do radialista lá em setembro, que vem sendo celebrado desde a década de 40, quando Getúlio Vargas assinou aí, onde veio aí uma das primeiras legislações acerca enfim, da carga horária de trabalho do rádio, e o dia 21 de setembro ficou instituído como o dia do radialista. Até 2006, quando então hoje presidente, não vai, mas na época presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou aí a alteração da data para 7 de novembro, em homenagem ao Ari Barroso. E hoje, oficialmente, a data é 7 de novembro. Mas os apaixonados por rádio, quem gosta do rádio, quem sempre comemorou a data, ainda carrega isso lá no mês de setembro. E eu não me coloco diferente disso, viu? E hoje nós estamos recebendo aqui para bater um papo sobre rádio, como eu falei anteriormente, não tem como não falar de rádio, não só em Brusque, mas eu diria que em Santa Catarina, sem falar de Saulo Tavares, uma voz inconfundível, alguém que hoje é o personagem do rádio, o personagem no sentido do profissional do rádio, um locutor, a voz que está mais tempo no rádio, pelo menos aqui em Brusque, eu acho que até em Santa Catarina, se eu não duvido, até o Saulo vai me dizer daqui a pouco se isso é verdade, mas é alguém que pode nos falar muito sobre o que é ser radialista. Primeiramente, Saulo, prazer bater um papo aqui contigo. Eu já sou teu fã de carteirinha de muitos anos, sempre que posso tô te acompanhando no rádio. A primeira vez de poder bater esse papo contigo no microfone, para mim, sem sombra de dúvidas, é um momento muito importante. Obrigado por ter aceito o convite, Saulo. Boa tarde, amigos da Rádio Cidade. Valdomiro, obrigado pelo convite, os companheiros da mesa, né? É um prazer. Eu comungo da mesma opinião tua. Para mim, sentimentalmente, né? O dia do rádio é dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro, né? Quando foi criado praticamente um piso salarial para o radialista, né? Mas a projeção, a popularidade do dia do rádio de 21 de setembro foi praticamente criada pela maior emissora de rádio na época, que era a Rádio Nacional. Sim. Do Rio de Janeiro, fundada em 1936, era uma escola de rádio, né? A Rádio Nacional, que o que ela fazia, as outras emissoras seguiam. Imitavam, procuravam imitar, né? A Rádio Nacional trouxe do teatro para a radiofonia atores da estirpe de um Mário Lago, né, de um Paulo Gracindo, né, enfim, grandes nomes do teatro brasileiro viraram radialistas. Então, para mim, sentimentalmente, é dia 21 de setembro. Dia 7 de novembro, homenagem a Ari Barroso, e com justa razão, né? Muita gente, talvez muitos radialistas, não sabe quem foi Ari Barroso. Sim. Ari Barroso foi um artista completo. Ele nasceu em Umbá, Minas Gerais, no dia 7 de novembro de 1903, filho de um promotor público, mas na década de 20, em 1922, ele veio para o Rio de Janeiro estudar direitos, né? Mas a advocacia não era a praia dele. Ele queria tocar na noite, na boêmia, noite carioca dos anos 20, né? E logo depois que ele deixou a advocacia, surgiu a primeira emissora de rádio do Brasil
em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, né? Fundada pelo antropólogo e cientista Edgar Roquette Pinto, né? E o Ari Barroso, ele um dos pioneiros do rádio esportivo no Brasil também. Só que o Ari Barroso, como eu falei, era um artista completo, compositor, autor de clássicos conhecidos no mundo inteiro, como Aquarela do Brasil, Na Baixa do Sapateiro, né? Sim. Que a Walt Disney aproveitou Na Baixa do Sapateiro para filmar o filme Você Já Foi à Bahia? Bahia, né? E como narrador esportivo, ele foi sui generis. Como o Ari Barroso tinha uma voz muito fraquinha, na hora de gritar o gol, ele não conseguia alcançar aquela tonalidade vibrante para gritar o gol. Aí ele tocava uma gaitinha de boca. Então, cada vez na transmissão esportiva, né, que ele tocava a gaitinha de boca, é porque era gol. Era gol. Por isso que foi conhecido como a gaita do seu Ari. E também, além de radialista, o Ari Barroso foi pioneiro, né, na TV no Brasil no início dos anos 50. Então, é uma homenagem muito justa a Ari Barroso. Mas eu ainda, para mim, como o Valdomiro falou, né, para mim, dia do rádio é 21 de setembro. Ou melhor, dia do rádio, para nós que somos apaixonados por rádio, é todos os dias, né? É igual o Dia das Mães, instituído pelo comércio. Dia das Mães é todos os dias, né? Sim. E dia do radialista, dia do rádio, para nós que amamos esse veículo imbatível, é todos os dias. E eu sempre tenho ouvido, o Saulo, o rádio passou por diversos momentos, né? Claro, a gente está falando aqui do radialista, mas não tem como você falar do radialista sem o rádio e vice-versa, né? Mas que o rádio iria acabar, começou lá na década de 50 com a chegada da TV. Só que aí o que acontece? A TV foi buscar as vozes do rádio, né? Você citou exemplos aí e nós temos inúmeros personagens da TV que se destacaram, Silvio Santos, veio né? do rádio. Faustão, lembro do Faustão, na Rádio Tupi de São Paulo, sendo repórter esportivo. Sim. Né? O Raul Gil, que está na televisão, Hebe Camargo, todos foram fluídos do rádio. O rádio é uma grande escola. Sim. É uma grande escola o rádio, né? E como o Valdomiro falou, né? Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. Não acabou. Ao contrário, a TV aberta futuramente deve acabar. O rádio não. O rádio, com a tecnologia, com a internet, ele ganhou sobrevida. Exato. Por mais visionário, Valdomiro e amigos participando dessa entrevista, por mais visionário que a pessoa fosse, por exemplo, eu que comecei a trabalhar no rádio em 1962, outubro de 1962, por mais visionário que a gente fosse, como é que eu ia imaginar que um dia eu estou fazendo o programa, um brusquense que reside há 20 anos no Japão, o Vitor Furtado, Saulo, aqui é noite, eu sou torneiro, estou te escutando. Olha só. Isso é uma coisa fantástica, né? Que na época seria um negócio igual quando o Júlio Werner, né? Sim. Aquelas previsões dele disseram que ele estava maluco, né? Por exemplo, eu estou fazendo o programa, Saulo, aqui é o Silas Foss, aqui da Inglaterra, de Londres, e eu restauro portas e janelas e tô te ouvindo. Tô te ouvindo, né? Na época que eu comecei a trabalhar na Araguaia, quando, por exemplo, alguém de Blumenau ou Itajá, olha, a gente tá escutando os oferecimentos musicais, que era muito comum na época, né? A gente, a rádio está sendo sintonizada em Blumenau e Itajaí. Hoje, sintonizada no mundo. Então, é o seguinte, a internet, a tecnologia só veio ajudar o rádio a ganhar uma sobrevida. Por isso que o rádio continua atual e vivo. E eu tenho ouvido, Matheus e Anderson, que o rádio ainda vai noticiar o fim da internet. E eu acho que isso é mais do que verdadeiro, viu? Como é que é? O rádio vai noticiar ainda o fim da internet. Escreve aí. Porque essa maneira de comunicação está engatinhando ainda. Exatamente. Está engatinhando, porque é tudo muito rápido, né? Matheus, Anderson, né? Vocês são brusquenses, não? Sim. São da Gema? São da Gema. Que bacana, rapaz.
rapaz. Dá a impressão que todos pintaram o cabelo igual, não? Não, sou bem. Aqui os únicos que têm cabelo são eles. Aqui já tá. O Valdomiro é brusquense, não? Não, eu sou paranaense. Paranaense? Já me considero brusquense porque são 20 anos em Brusque, 30 em Santa Catarina. Já falas Brusque? Já falo Brusque, já. Já puxa o X, Já, com certeza. Mas então, com relação à internet, não dá para prever o que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, levava 40, 50 anos para surgir um fato novo. Sim. Hoje, quando você pensa que o fato é novo, ele já envelheceu. Exatamente. Já envelheceu. É uma coisa muito rápida, né, Saulo? Exatamente. Agora, você passou por transformações. Eu sei que eu acho que vocês têm curiosidade, eu vou deixar vocês perguntarem para o Saulo, então. Sim. Depois eu continuo aqui. Pode ir. Essa questão, boa tarde, Saulo, seja bem-vindo aqui. Prazer. Essa questão de quem trabalhou em rádio é muito fácil de trabalhar na televisão, é verdade. E eu já ouvi o contrário, que é difícil quem só trabalhou na televisão e que for pro rádio, se babaca tudo, não consegue, né? Porque não tem... Não tem a experiência. Porque o rádio, a magia do rádio é o seguinte, por exemplo, eu tenho muitos ouvintes que hoje a gente, na época, recebia carta. Chega na época... Eu já fazia o informativo, na época do informativo, Souza Cruz na Araguaia, né? Então, na época, eu recebia carta de Vidal Ramos, de Nova Trento. Era a única maneira, porque não tinha telefone no interior, era a carta. Então, por exemplo, alguém vinha para o hospital, se internar no hospital, no caso, na época, só o Hospital de Zambuja. E a família ficava lá em Vidal Ramos. Era a safra do fumo, ninguém podia sair. Ninguém podia sair. Tinha que 24 horas alguém ficar cuidando da estufa, se faltava madeira ou não. Hoje já mudou isso tudo, né? Então, alguém vinha se internar na Zambuja. Aí eles mandavam avisar no informativo, né? Olha, o fulano de tal está internado no Hospital da Zambuja, mas ele comunica para a família, para a esposa e filhos que está passando bem, né? Então eles vinham, não tinha telefone no interior. Então as cartas, 500, 600 cartas por mês. Olha, né? Só. E era até interessante, hoje até é brincadeira, né? Eu não gosto do cheiro da tangerina. Eu não gosto do cheiro da tangerina, né? Mas eles me traziam aqueles sacos de tangerina. Eu, para não ser mal educado, dizia assim, ó, não ser indelicado, né? É a minha fruta preferida. Não vai comer uma? Não, aí é a minha fruta preferida. Aí um espalhava pro vizinho, o Saulo gosta de tangerina, cara. E na época não tinha ar-condicionado na rádio, não tinha nem ventilador. Acaba aquele cheiro. Ele subiu com aquele saco de tangerina. Aí o seguinte, nas cartas, quando eu falei gostar de tangerina, nas cartas, eles colocavam dentro do envelope, né? Casquinha de tangerina pra me sentir o cheirinho. Olha só. E tu lavava a mão, não sai. E não sai nunca nessa hora. Não sai nunca esse cheiro, né? Mas a minha pergunta é sobre os bordões, que a gente sabe que muitos radialistas têm bordões, né, espalhados pelos rádios aí, Brasil afora. E eu sou neto do seu Belarmino Desidério, não sei se o senhor conhece, já faleceu, meu avô. Eu era muito pequeno, ele sempre ouvia a Rádio Araguaia, sempre ouvia o senhor. E no final, antes do meio-dia... da 1º de maio, não? Não, do centro, atrás do Feliciano Pires. Ele morou por muitos anos. Ah, sim. Seu Belo. O Seu Belo. O Seu Belo do caminhão. O falecido... Nos últimos anos, ele empurrava a bicicleta, mas ele não andava de bicicleta. Exatamente. O Belo tinha um caminhão à época, né? Esse é meu avô. Nós fomos jogar futebol na Angelina, tinha um torneio lá. Sim. Na época tinha um convento lá, né? Fomos jogar futebol. Nós formamos, eu tinha 17, 18 anos, aí fundamos um time de futebol em Brusque, já está na Araguaia, né? O Tatuzinho Futebol Clube, imagine, patrocinado pela cachaça Tatuzinho. Aí não tinha caminhão, aí conseguimos o caminhão do Belo. O Belo deu o caminhão e foi dirigindo o Wilson Regis. Sim, Wilson Regis, sim, tinha oficina mecânica. Pai do Tonho, irmão do Tonho Regis da lanchonete. Sim, sim. Então, o Wilson, eu nunca mais esqueço, nós fomos a Angelina, de Pau de Arara, todos em cima do caminhão,
cedido pelo seu Belo, então teu avô. Meu avô é o seu Belo. Que bacana, cara. Que trabalhou com o seu Romba, que era muito conhecido também. Construtor, um dos construtores, né? construiu os prédios do Ar, que é a maioria dos prédios que você vê na cidade de Brusque, eles construíram, né? O Belo, assim, nos últimos anos, né? Ele era pedreiro, meu avô também. O seu Belo, ele tinha uma bicicleta, mas ele não andava na bicicleta, ele empurrava a bicicleta. Era a bengala dele. Ele não queria usar bengala, então empurrava a bicicleta. Era sui generis. Teve um dia que foram buscar ele lá quase em Itajaí. Ele tava já velhinho e tal, ele tava lá em Itajaí quase com a bicicleta. Mas você sabe que uma das características do Saulo, que acompanha a história do Saulo, e o rádio sempre teve uma característica muito local. E aí tá um exemplo que é de você conhecer as pessoas e saber pelo nome, que é algo que é uma característica de quem vive o rádio principalmente, né? E aí, por exemplo, agora, se falou o nome, ele já sabe quem é, né? É um detalhe que acontece. Eu, por exemplo, não guardo fisionomia. É problemático. O Cacá que tá aqui, que foi meu motorista do Cacá, né? Quando a gente chega numa festa, puxa vida, eu conheço a pessoa, mas eu não tenho certeza porque eu não guardo a fisionomia, né? Mas o nome... E quando eu chego pra pessoa e diz, garoto, tudo bem? Aí o Cacá, o pai não reconheceu, por isso que ele falou, é o bordão, garoto, tudo bem, né? Sim. Só que, de memória, sim. Você dá o nome, você é de Brusque. Você dá o nome, eu já dou a árvore da família toda. Aí, né? Entendeu? Sim. Então, a minha memória é muito... fotográfica, minha memória é... Sim. Talvez eu trabalhei muito tempo no teatro e na época a gente tinha que decorar texto, né? Texto de teatro. Então eu sempre tive facilidade de decorar. Agora, fisionomia, eu sou muito ruim de fisionomia. Agora, para decorar e esses detalhes, então, realmente, eu tenho uma memória privilegiada. Então, eu ouvia com meu avô, eu era muito pequeno, ele sempre ouvia o senhor e tinha um bordão que ele fazia junto com o senhor. Um beijo, mãe, um beijo, pai. Ninguém é de ferro. Ele fazia igual. Só que como a rádio não tem imagem, como a rádio não tem imagem, Valdomiro, eu gostaria que o seu Saulo pudesse fazer esse bordão, porque eu imagino que... O que é o O? O que é o O, né? O que o senhor fazia na hora do O? Bom, o O é uma questão de interpretação. O O, eu posso estar dando um abraço, entendeu? Pode dar um abraço. O O, às vezes tem uma expressão O que é meio mal criada, né? Sim. Mas a minha não, a minha é uma expressão bem delicada, bem educada, né? Mas é impressionante, né? Até hoje o senhor tem esse bordão, né? Esse é o carro-chefe, né? Esse é o carro-chefe, né? Eu encerro o programa, né? Um beijo, mãe. Vamos tomar uma que ninguém é de ferro. Aí um dia uma senhora mandou pra mim, né? Mas você está fazendo apologia ao óxido, não, senhora? Mas você disse, vamos tomar uma que ninguém é de ferro. Mas o seguinte, é questão de interpretação. Eu posso ser, vamos tomar uma caneca d'água, ou uma taça de vinho. Sim. Ou café, que seja. Ou uma cachaça mesmo. Cachaça mesmo, exatamente. Cada um interpreta da maneira, né? Da maneira que convém, né? Vamos tomar um beijo, mãe. Vamos tomar uma que ninguém é de ferro. E pegou isso aí. É impressionante, cara. Eu esperando a comida ficar pronta, perto do meio-dia, e meu avô sempre ouvindo o seu Saulo, né? E eu ali ouvindo sempre esse bordão. E a minha voz era louca naquela época também, né? Sim, igualzinha. Eu cheguei aqui e disse pro Aldo assim, Aldo, me dá um copo d'água, mas não água gelada, né? Porque daqui a pouco eu tomo água que não é a ideal, a minha voz deixa de ser rouca, eu perco a identidade. A identidade, e não é aguardente também, né? Não é aguardente também, né? Durante o programa, eu bebo de 10 a 12 copos d'água dentro do programa. Água hidrata, né? Sim. Fala, Matheus. Até pra aproveitar, né? Ansioso ali pra... Esse é o Matheus. Esse é o Matheus. Seu Saulo aproveitar. Qual é o sobrenome do Matheus? França. O França. Até aproveitar pro pessoal mais novo, principalmente eu tenho 30 anos, não sou tão novo, mas pega o Felipe que tem 17, até o pessoal que tá em casa acompanhando pela internet. Como é que o seu Saulo foi parar no rádio? Lá no começo, porque muita gente conhece o seu Saulo do rádio hoje diariamente, mas não sabe como é que o senhor começou no rádio, né? Como é que o senhor começou lá no começo realmente? Eu sempre fui apaixonado por rádio e por futebol, né? Por rádio e por futebol. Mas desde garoto, né? A gente tinha lá em casa um velho rádio, aquele sempre, né?
aquele pesado, com aquele 2 bambus, né? Fora para fazer antena, né? O Aldo é especialista nisso, né? O diretor de vocês. Se não dá, tem um perdido por aí até. E ele entende também, né? Sim. Mas aí, apaixonado, né? Por exemplo, na década de 50, tinha em Brusque Araguaia, sétima emissora de Santa Catarina, né? Mas eu escutava muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente ali, né? A Rádio Nacional que detinha os grandes programas. Por exemplo, o programa Balança Mas Não Cai tinha o Primo Pobre e o Primo Rico, Paulo Gracindo e Brandão Filho. Brandão Filho terminou a sua vida de artista na televisão na escolinha do professor Raimundo, do Chico Anísio, né? Então eles faziam o Primo Pobre e o Primo Rico. Depois levaram para a televisão, mas não foi mais a mesma coisa. Porque no rádio tu imaginava como é que era o biotipo de cada um, né? Não foi mais. Então eu, fascinado pela Rádio Nacional, os grandes cantores da época eram contratados pela Rádio Nacional e promovia a rainha do rádio, a briga no bom sentido no rádio. Emilinha Borba, que era grande cantora, né? Autora, intérprete, né? A Emilinha Borba, intérprete daquela música, né? Chiquita Bacana lá na Martinica, se veste com a casca de banana nanica, uma música histórica do carnaval, né? E ela disputava com a Marlene, que era outra cantora da época, né? Lata d'água na cabeça. Então, fascinado pela Rádio Nacional e pelos comunicadores locais na época, o Wilson Santos, depois o avô do Rodrigo. Rodrigo, claro. Avô do Rodrigo, um dos maiores comunicadores e improviso, com uma verbosidade bastante rica, né? Um português para a época realmente de Machado de Assis, entendeu? Então o Wilson Santos era fantástico, né? Eu embebecido com esses grandes comunicadores. E em 1961 o meu pai foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores aqui pertinho da Rádio Cidade, o sindicato, Sintrafit. E ele era muito amigo do Wilson Santos, que era o diretor da rádio, né? Eu dizia: pai, fala pro seu Wilson, né? Se não tem um espaço para me trabalhar na rádio. E mas de tanto eu encher a paciência do meu pai, um dia ele tomando uns tragos com o Wilson Santos, né? Com o avô do Rodrigo, o meu pai disse assim pro Wilson: ô Wilson, o meu filho está sempre me enchendo o saco. Será que não tem um lugarzinho para ele trabalhar na rádio? Dá um jeito nisso. Para me trabalhar na rádio. Aí eu vi o Santos assim: segunda-feira manda ele lá. A rádio ficava em frente e o shopping Gráquer. E eu cheguei lá pensando: bom, certo, eu vou ler uma propaganda, vou já entrar no microfone. Eu tinha 15 anos, né? 15 anos, até eu não esqueço. E foi um dia chuvoso como hoje. Sim. Um dia chuvoso, né? E na época, em Brusque, uma profissão que praticamente não existe mais, o cara que consertava guarda-chuva, sombrinha, hoje é descartável. Sim. Praticamente ninguém mais conserta. Mas na época não. Você ganhava de presente um guarda-chuva e aquilo tinha uma vida longa, né? Passava de pai para filho, né? Eu estava pescando e levei o guarda-chuva, um dia de chuva, e fui atravessar uma cerca de arame farpado e uma parte do pano do guarda-chuva rasgou. E a minha mãe colocou um pano, mas o pano não era da mesma cor do guarda-chuva. Parecia ser, quem conhece passarinho, uma saída de 7 cores, né? É todo colorido. Loucura. E coincidiu que estava chovendo, eu fui para a rádio com aquele guarda-chuva, cara, com 2 cores, totalmente diferente, uma coisa bizarra, né? Aí já começaram a gozar. Já cheguei, sabe como é radialista, né? Não deu tempo. Já trabalhava na Araguaia, o pai do Delamar, do Dirley, Dario Silva. Um dos maiores que eu conheci, o maior repórter esportivo que eu conheci em Santa Catarina, um dos grandes. Um beijo, Dario. Te amo, hein? Meu querido amigo Dario Silva, que eu tô com uma baita de uma saudade dele, né? Aí eu vi, bom, o que olhava, vi os caras falando ali, pô, que bacana. Aí eu vi o Santos, olhou para mim e disse assim: ô guri, Saulo, né? Faz o seguinte,
a faxineira não veio hoje? Será que você não podia dar uma mãozinha? Uma varridinha? Puxa, eu cheguei assim, aí peguei e varri, mas varri meia boca, né? Meia boca sem vontade, tá? Mas aí tudo bem. Aí o segundo dia que eu cheguei, viu o senhor, tu vai trabalhar na sonoplastia. Na época a gente falava técnico de som. Técnico de som, né? Aí comecei a trabalhar na sonoplastia. Na época a rádio tinha 30 vinis e tinha 2.078 rotações anterior ao vinil. Quando você, por exemplo, comprava vinil, vamos supor, de determinado cantor, tu comprava 4, 5, porque era frágil, quebrava fácil, né? Então eu comecei a trabalhar na sonoplastia, isso em 62, né? E em 65, então, eu comecei a apresentar programa sertanejo, que a rádio tinha, essa que era em frente, o Cine Teatro Real, né? Real. Depois teve embaixo era a Caixa Econômica Federal, depois teve a farmácia do César, hoje tem loja ali embaixo, né? Nós tínhamos um auditório com 70 lugares. A gente fazia shows final de semana com cantores locais e os que faziam programa sertanejo, as duplas sertanejas da época, né? Elas se apresentavam ao vivo no auditório. E eu comecei a apresentar as duplas da época. Pereira e Venésio, Pinhão e Pinhãozinho, Araldo e Araldinho, Irmãos Farias, né? Então aqueles cantores da época. Então meu primeiro contato com o microfone foi apresentar duplas sertanejas. Agora, o meu amor pelo rádio é desde que eu lembro, só para ter uma ideia da minha memória. O rei da voz, Francisco Alves, ele morreu no dia 27 de setembro de 1952 num desastre aéreo. Aliás, desastre automobilístico. Ele não viajava de avião com medo de morrer queimado. E ele foi fazer um show em São Paulo para as crianças de Lázaro, quando ele gravou aquela música, Canção da Criança, Criança Feliz que Vive a Cantar, e o primo que estava dirigindo para ele, o seu Buick, né, na época, o rei da voz, o primo estava dirigindo e ele quis voltar no mesmo dia, porque ele era torcedor do América no Rio de Janeiro e o América jogava com o Fluminense aquele dia. O América jogava com o Fluminense e mais ou menos em Taubaté, o carro bateu no caminhão e ele morreu queimado. Aí eu vi a minha mãe chorando, né? E no rádio tocando Criança Feliz que Vive a Cantar. Era a morte do rei da voz, Francisco Alves. Nunca mais esqueço, né? A Araguaia tocando essa música, né? Que é a Canção da Criança, e é uma das memórias primeiras que eu tenho do rádio com 5 anos de idade. Agora, eu sempre fui apaixonado e continuo sendo apaixonado. Sempre falo, né? A pessoa que é um radialista nato, que quer ser radialista, comunicador, ele tem que ter a consciência, nunca vai ser rico, mas só que é gratificante. Sem sombra de dúvida. Eu vou pedir licença para o Saulo rapidinho, são 12h48, a gente precisa aqui fechar o nosso intervalo, o nosso bloco comercial, e depois nós voltamos aqui para a última parte do bate-papo aqui com o Saulo Tavares e para o encerramento do programa nessa edição de quinta-feira, rapidinho. O papo quando é bom e a conversa quando é boa, ela passa rápido, a gente nem vê o tempo passar. 1 hora, rapaz, eu vou falar uma coisa para você, 1 hora para ouvir história desse homem aqui é muito pouco tempo. Podia ficar a tarde inteira aqui batendo papo, que a gente ia ainda ter muita história para ouvir. E é um aprendizado. E tem que aproveitar figuras como o Saulo pra gente aprender muito. Principalmente, eu tô aí com 18 anos de rádio, não é nada perto da trajetória do Saulo. Mas quero ficar muito tempo no rádio ainda. Mas você, principalmente, que é da comunicação, você que quer se enveredar por esse caminho, principalmente o rádio, tem que conhecer a trajetória dessa figura aqui. O meu amigo Dimitri está dizendo o seguinte aqui: Saulo Tavares, Dirley Silva e Sérgio Ferreira, né, que ele botou aqui, são a tríade da comunicação brusquense. Realmente, nomes aí de peso que... E um em cada rádio, né? E um em cada rádio, exatamente, né? Ô Saulo, pra gente encaminhar aqui, até porque o tempo é o nosso adversário, o rádio te traz, e eu já imagino a resposta, né? O rádio te traz mais alegrias do que tristezas nesses mais de 50 anos aí? Olha, a vida só de alegria, já pensou? Se o ser humano estivesse sempre sorrindo,
não teria graça. Sim. Né? Eu sempre brinco, né? Tudo que é eterno também deve encher a paciência também. É verdade. Né? A rotina, né? O cotidiano. Agora o rádio não. O rádio é um cotidiano que só me traz alegria. Então, nesse 62 anos de rádio, né? Somando tudo, puxa vida, 90% de alegria, 10% de tristeza. Só que a vida, se a gente ficar remoendo mágoa, isso aí não resolve o problema e faz mal pra gente também, né? Faz mal. Então, o rádio só me trouxe alegria. Esqueça os 10% de uma certa amargura, né? Porque você sabe que você trabalha com ser humano, né? Que ser humano é difícil. Eu, nessa militância, esse tempo todo, eu trabalhei acho com 1000 pessoas, entre colaboradores, entre sonoplastas, locutores. É claro que alguns eu não tenho saudade. Sim. Agora, muitos me dão uma saudade muito grande. Então, o rádio me trouxe muito mais alegria do que tristeza, muito mais. O radialista de hoje, ele está mudando, porque nós falamos no início aqui sobre, o Anderson falou sobre a questão de quem vai para a TV para o rádio, e eu já percebi isso. O rádio, primeira coisa do rádio, quando alguém me pergunta o que faz para ser um bom radialista, você tem que ter uma capacidade de improviso mais do que qualquer um outro profissional. O rádio te traz, te exige isso, né? Eu já consegui, por exemplo, sentar no microfone sem internet, sem nada, porque deu uma pane, só no ar, falando 2 horas. Já não tô me vangloriando, mas já consegui fazer isso. E são poucos que conseguem fazer isso. Se soltar o Saulo aqui com 4 horas sem nada para fazer, ele vai tranquilamente fazer isso, né? Você vê que hoje os profissionais do rádio que estão vindo hoje conseguem ter essa mesma capacidade, Saulo, de figuras da tua época, de quando você começou, que são diferenciados, sem sombra de dúvidas. O grande... Vamos começar por etapas. Por exemplo, o radialista que eu trabalhei, o Vil Santos. O Vil Santos não tinha uma formação superior, mas ele lia muito. É igual o caso do jornalista. O jornalista, por exemplo, formado, isso é bacana, para te abrir portas. Agora, para aprender a parte técnica do jornalismo, agora se o jornalista, né, ele só ficar naquilo que ele aprendeu na faculdade, não se dedicar à leitura, porque a leitura é tudo para o homem de comunicação. Se não se dedicar à leitura, à pesquisa, ele vai ficar na mesmice. Vai ficar, canudo debaixo do braço, sem saber escrever. E se escrever, só vai escrever o óbvio, né? Então, e o improviso no rádio, primeiro o seguinte, você pega eu não vou citar nomes, um grande apresentador da televisão brasileira, noticiarista, né? Ele com script, muito bom no script, né? Ele tinha alguma coisa que talvez não estava correta já trava. Script. Faltou improviso. Sim. Faltou improviso. É porque o improviso, no fim, tecnicamente, você adapta a mente a um improviso, a um imprevisto, que acontecia muito no rádio do passado. Hoje não, porque é tudo certinho, você chega no computador, tá tudo, né, tudo detalhado, né? Mas na época era difícil, né? Então, o radialista do passado, ele tinha mais improviso. Por exemplo, um locutor esportivo, eu conheci alguns. Eu conheci bons narradores esportivos. Por exemplo, o jogo à noite, iluminação, com a bola rolando, fantástico. Com a bola rolando, fantástico. No momento que parava a energia elétrica, mas a rádio continuava no ar, ele não estava vendo os jogadores, não estava vendo a bola. Ele falava 10 minutos, aí tu já notava que ele começava a se repetir, aí faltava o improviso que é necessário para o radialista, né? Só que hoje eu noto que o radialista já não tem mais aquele improviso do passado. Talvez a facilidade, né, da tecnologia tá tirando essa capacidade, esse lado, essa capacidade, essa originalidade do homem de comunicação. Eu tenho 2 coisas para perguntar. Já tiraram o relógio da parede com o senhor ali querendo saber onde é que tá o relógio? Já soltou o palavrão ou não? E alguns chavões, né? Alguns folclóricos, né? Que atribuem, né? Quem foi que tirou o relógio da parede? Isso aí
se você pesquisar no rádio brasileiro, mas foi o cara da Rádio Nacional na década de 50, ou foi o cara da Rádio Araguaia em 60, foi o fulano de tal. Isso aí não, entendeu? Sim. Isso aí foi criado no rádio. Claro, alguém deve ter falado isso aí, só que não foi em Brusque e não foi em Santa Catarina. Tá. Isso é uma história bacana, essa história. Sim. É uma história do rádio que, né, eu veio um rapaz trabalhar comigo. Ele era natural da região lá de Rio do Oeste, Rio do Sul, né? Aí um dia eu estou escutando, ele não trabalha mais na rádio. Estou escutando dia à noite, ele tinha um programa. Aí ele falou, né, lá na minha cidade, quando eu trabalhava lá em rádio tal, né? Um companheiro foi dar a hora certa, aqueles relógios na parede, né? Foi dar a hora certa e o sonoplastia pegou o relógio para dar corda, relógio a corda. Aí quando ele olhou, ele não viu o relógio na parede e falou quem foi o filho que tirou o relógio da parede. Quer dizer, é a mesma história, né? Então isso aí ninguém sabe ao certo. Sim. Se é verdade ou se é mentira. Como o sonho é necessário, vamos ficar com o sonho. Vai ficar com o sonho, né, Saulo? Bom, 12:58, Saulo, muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui bater esse papo. Como eu disse, 1 hora é muito pouco tempo pra gente ouvir tanta história, mas não tinha como nós não termos aqui nessa bancada hoje a tua presença para poder ilustrar e, de certa forma, prestar uma homenagem a todos os profissionais do rádio, né? E que Deus nos permita ter por muito e muito tempo ainda a tua voz no microfone, independente. O Cacá até fez uma brincadeira aqui agora, que disse que bateu uma foto, só pra você saber, botou num grupo de amigos e dizendo que o Saulo tava acertando com a Rádio Cidade aqui, né? O Saulo pra nós seria um privilégio ter o Saulo conosco aqui, né? Mas que Deus nos permita ter por muitos anos você ainda conosco. Uma das coisas que eu sou fiel é a minha rádio, a Rádio Araguaia, né? Então, respeito a todas, né? Sim. As emissoras, e eu fico feliz de ter amigos, porque eu trabalhei 35 anos com jornal esportivo, né? E aí puxa vida, muitos já abandonaram o rádio, né? O que eu consegui de amigos em Santa Catarina, de radialistas, né? Como em Brusque, você falou Sérgio Ferreira. Eu vi ele nascer. Aliás, ele transmitiu futebol. Quando ele morava em Sara, em Chapecó, ele cansou de transmitir futebol. Eu era repórter e comentava, mas eu não transmitia, não narrava. O Sérgio Ferreira cansou de narrar para mim. O Dirley Silva eu vi nascer. Sim. Eu vi nascer o Dirley, os irmãos deles, né? Que eu era muito amigo do Dario, sou amigo do Dario, e às vezes ficava até solteiro na época, ficava final de semana na casa deles aí. Então são pessoas que até hoje, né, eu tenho contato e considero meus amigos, tá? Mas eu fui muito feliz, viu, Valdomiro, o Anderson. Como é o neto do seu Belo, o Anderson. O Anderson, né? O Matheus. O França. Isso. França. Monsieur francês mesmo? Ele é François da 1º de maio, né? Da 1º de maio? 1º de maio, exato. Grande liderança da 1º de maio aqui. Que beleza, então, que beleza. Mas eu agradeço, viu? Foi bacana rever o amigo Aldo, né? E, puxa vida, o Silvinho aqui também, né? Filho do teu bem. Abraço do teu pai. Esse do Delamar. Filho do Delamar. Do Delamar. Esse aqui é o Diomei. Porque o Aldo, os Silva estão tomando dominado, completamente, viu? No meu lado, o filho do Delamar. Na tua frente, outro. É o filho do Diomei. Silva, uma loucura, né? Tá bom, muito bom, obrigado, Saulo, de coração. Eu agradeço de coração. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Você sabe que a minha mãe, quando ouviu o Sérgio Ferreira pela primeira vez, ela imaginou que era um alemão alto, gordo. Quando viu ele, o Sérgio Ferreira. O Sérgio quando Ferreira. viu ele, se decepcionou. E o Valdomiro, eu pintei o cabelo de branco. Tá? Pintou, né, Saulo? De branco. Então é o seguinte, eu agradeço a vocês, já tomei 2 copos d'água, agora eu vou tomar uma que ninguém é de ferro. Um beijo, mãe. Obrigado a todos aí. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado. Esse é o professor Saulo Tavares conversando conosco e nos dando uma aula aqui
aqui sobre a experiência de mais de 6 décadas aí no rádio. Gente, não vou abrir o microfone aqui para os colegas se despedirem. Só agradecer aos nossos amigos da Araguaia, né? Pela liberação do Saulo, né? Que sempre ajuda a liberação. O Saulo vem é a segunda vez, acho que em um ano que o Saulo vem conversar com a gente ao vivo, em data comemorativa. Então agradecer aos nossos amigos da Araguaia pela liberação do Saulo nessa tarde, que foi um bate-papo super bom. Acho que o pessoal que está em casa adorou com certeza, hoje. Com certeza. Obrigado ao Matheus, obrigado ao Anderson, obrigado ao Saulo e obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso Conexão 92. Obrigado ao Felipe S aqui pela parte técnica. A gente volta amanhã a partir do meio-dia. Tchau, gente.